Ô Samuel, e aí? E esse dia seguinte? Você começou a falar sobre essa reunião prevista para hoje, né? Ontem a gente até estava comentando lá no Engenhão, o Pedro Júnior estava lá e não o Pedro Lourenço. E hoje, então, teve a participação do presidente da SAF nisso aí? Ô Léo, teve sim uma reunião hoje na Toca, diretoria, né, donos, departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, né? Pelo que a gente apurou, nada de também caça às bruxas, né? Tudo, mas uma reunião no sentido de, poxa, o que está acontecendo, né? Podia ter dificuldade neste começo de temporada? Sim, mas não do jeito que o Cruzeiro tá, né? Então, é uma reunião ali para o Cruzeiro tem todos os compromissos em dia, né? Entender, tá faltando o quê, né? Na minha opinião, não falta nada, né? Falta a turma jogar bola, né? Falta o Tite aí conseguir tirar algo desse time, né? Aliás, ou colocar, né? Porque tá tirando o que tava com o Jardim. De bom no time. Tá tirando. Então, colocar algo de bom. Então, foi mais essa reunião aí, comissão técnica e jogadores entre eles também, para ver o que eles podem fazer para tirar o Cruzeiro dessa situação. E como eu disse, né? Somente com vitória, e vitória em sequência e com bom futebol, né? Domingo lá contra o Betim, tem que vencer e vencer bem. Recebendo o Coritiba em casa, com todo respeito, né? Jogo de Série A, mas tem que vencer também. Aí no final de semana é o América, tem que vencer. Sai para jogar ali com o Mirassol, aí vamos ver, né? O Mirassol que venceu o Vasco em casa, né? Então, o Cruzeiro se colocou nessa situação e aí foi uma reunião também para não deixar... Ah, não, beleza, foi goleado na estreia, tá tudo Ninguém bem. faz nada. Exato. Então, foi nesse sentido a conversa dos donos aí do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, com comissão técnica e jogadores, para o time corrigir a rota imediatamente, né? O Cruzeiro não fala... obviamente, né? O Tite comanda o time no domingo e todo mundo acreditando que vai vencer o jogo e vai começar aí um novo rumo nessa temporada que realmente não tá nada legal, né? As exibições do Cruzeiro decepcionaram mais do que os resultados, né? O Cruzeiro no clássico, o segundo tempo que faz, contra o Botafogo então nem se fala, e fica essa dúvida, o que está faltando? Porque a estrutura tem, a situação financeira toda em dia, temos dirigentes experientes ali dentro, então o que está faltando, né? Óbvio que o Cruzeiro não é proibido também perder não, embora a gente Exatamente. vá desejar que não venha a perder nenhum jogo, mas não é proibido perder. Mas a maneira como isso está acontecendo é que deixa todo mundo sem entender. E imagino que o próprio Pedro Lourenço, que ontem ele estava lá no Engenhão, eu imagino ele vendo isso de longe, de todo o investimento que ele faz, segurando os jogadores. Tem essa situação da lateral que a gente vai atualizar ainda, mas situações importantes ali no ataque e ainda não conseguindo corresponder no início dessa temporada. O que está acontecendo com o Cruzeiro, ô Léo? Olha, Léo, eu acho que duas coisas incomodam demais o torcedor do Cruzeiro neste início de passagem do Tite. Primeiro, a falta de identidade do time, que é isso que o Samuel acabou de falar. Em poucos jogos, parece que destruiu tudo que tinha de bom no time do Leonardo Jardim. Não sei se eu estou sendo muito agressivo nesse comentário, mas perdeu muito daquela verticalidade daquele time, de resolver a jogada de forma muito objetiva, poucos toques. Não deu para fazer o gol, chuta para o gol para todo mundo se recompor. Não, fica aquela posse de bola burocrática, toca para um lado, toca para o outro, e muito entre zagueiros. Aí vai lá, dá balão. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver com o time do Leonardo Jardim. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro levou um susto muito grande nesses primeiros jogos por isso. Não tem nada a ver com o time que a gente viu até um mês. Tem um mês que o Cruzeiro finalizou a temporada de 2025 e é um time completamente diferente. E outra coisa que eu acho que está incomodando demais o torcedor é a queda, principalmente no segundo tempo, né? Como o Cruzeiro tem caído de desempenho no segundo tempo. Ontem, contra o Botafogo, fez um primeiro tempo ok. Eu achei até que foi melhor do que o Botafogo, não achei nada demais, mas o segundo tempo caiu demais, né? Isso já tinha acontecido contra o Atlético
no último final de semana. O Cruzeiro foi ok, seguro no primeiro tempo, no segundo tempo desandou tudo completamente. Então acho que muitas coisas aqui deixam a desejar neste começo de trabalho do Tite. E outro fator também que eu não posso deixar de esquecer, Léo, é colocar as peças no lugar certo, né? Porque o Christian saiu do time e agora quando entra só como volante, depois de ficar uma temporada inteira na ponta direita. Por que não testar o Gerson no meio campo e não continuar insistindo com ele ali na direita? Por que não testar o Arroio no lado esquerdo ou no direito, que seja? Por que o Wanderson, né? Então, muitas explicações do Tite neste começo de trabalho que ele precisa dar. Aqui no chat da live, Franklin está falando que o Cruzeiro tem que esquecer o Campeonato Mineiro e priorizar a condição física e focar no Brasileiro e Libertadores. O Joselito, o Cruzeiro tem o melhor CT e o pior condicionamento físico. Esse início de temporada, a condição física no segundo tempo, eu acho que é algo para a gente comentar também. Tá nitidamente o Cruzeiro numa rotação abaixo dos adversários. Ontem contra o Botafogo, então, isso ficou claro. Na coletiva, o Tite até chega a citar que errou, talvez, no início, deveria ter dado mais minutagem aos jogadores, e isso talvez é que está pesando agora nesse início de Campeonato Brasileiro, nos jogos mais importantes, nesse início de temporada. Mas o próprio Botafogo também, ontem foi uma infelicidade, talvez, esse comentário ou essa explicação, porque o próprio Botafogo também só 2 jogos como time principal, o treinador nem estava aí, o treinador chegou recentemente também, então acredito que não vá muito por aí. Tem uma teoria que quando você está desorganizado, você corre totalmente errado, né? O preparo físico vai ser pior do que quem está melhor no jogo. É o que o Cruzeiro vem até o momento, né? Acho um time espaçado. O que teve do Tite até agora piorou muito, né? Construção das jogadas, Cruzeiro uma dificuldade absurda para construir, Matheus Pereira, ligação direta. Matheus Pereira participa muito pouco do jogo, né? 2 jogos ruins ele aí, né? Contra o Atlético Mineiro e contra agora o Botafogo. Então, tomara que essa reunião aí já surta algum efeito aí imediato para virar a chave, né? E a temporada passada do Matheus Pereira foi muito boa, né? Mesmo nos jogos ruins do Cruzeiro, o Matheus Pereira chegava a pelo menos ficar um pouquinho acima ali da média em algumas situações. Para mim foi até a temporada mais regular dele. A passada ele chegou a oscilar um pouquinho mais, mas na temporada de 2025 ele acabou sendo mais regular. E essa temporada não está tendo esse encaixe. Outra coisa que não aconteceu ainda é esse encaixe ali desse meio campo. O próprio Tite falou que queria 2 homens de criação entre linhas. Então a gente pensava no Matheus Pereira e o Gerson. Isso ainda não aconteceu, né? Essa conexão não aconteceu. O poder de criação no Cruzeiro até agora está muito abaixo daquilo que a gente está esperando, projetando. Está com uma dificuldade muito grande o Cruzeiro até agora para vencer os jogos. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!